A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Deus Pai Todo-Poderoso. Meu nome é Santos e eu vou falar da palavra do Senhor que está escrita no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10 ao 12, que vai falar sobre quem são os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então aqui diz a palavra do Senhor. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Amém? Então aqui que verbo é esse? Esse verbo é Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então Cristo veio para muitos que era escolhido, porém muitos hoje não aceitam Cristo como Senhor e Salvador. Então todos aqueles que creram, como diz a palavra do Senhor, aqui no versículo 12, mas a todos quanto receberam lhe deu poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome. Então todos que creram na palavra do Senhor, todos que crê no seu nome, que está todo o poder e toda a autoridade, são filhos de Deus. E por que que o nome de Deus, quem é o nome de Deus que ele está falando aqui? Para você ter uma ideia, você vem no livro de Mateus, capítulo 1, no versículo 20, fala assim, ó, Mateus 1, para você saber quem creu no nome de Deus. O nome de Deus é Jesus Cristo, para quem não sabe. Então, no livro do Evangelho, no livro de Mateus, fala: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e porá o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo meio do profeta, que disse: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele chamará pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Então, aqui a palavra está dizendo quem é Deus, como é o nome de Deus, Jesus Cristo. Então, todos aqueles que creram no verbo que se fez carne, que é Cristo, são chamados filhos de Deus. Os que não creram é filhos do diabo. Por que filhos do diabo? Porque todo aquele que aceita Cristo como Senhor e Salvador, ele é transformado em uma nova criatura. Ele passa a viver a vontade do Criador, a vontade de Deus. Então, a palavra do nosso Senhor é bem clara, que toda população, toda nação, toda criatura é criatura de Deus. Porque até o diabo foi criado por ele. Porém, lá no céu se rebelou para tomar o poder de Deus. E foi jogado de lá para a terra. Então você vai entender aqui que o nome de Deus é Cristo, é Jesus Cristo. É isso que a Virgem dará à luz um filho e chamará seu nome Jesus. Então aqui no livro de 1 João 12, a palavra é bem clara. Todos aqueles que o receberam e acreditaram no seu nome receberam poder. Porém, esse poder lá no livro de Romanos 8, a palavra do Senhor ela é clara, Romanos 8, que todos aqueles que estão em Cristo Jesus não há condenação. Porém, aqueles que andam segundo o Espírito e não na carne. Então, se você aceitou Cristo, já não há condenação. Porém, se você não andar em Espírito, fazendo a vontade, guiado pelo Espírito Santo, vivendo na prática da justiça, você pode ser condenado na vinda do Senhor. Porque muitos naquele dia, como disse o Senhor, vão dizer: em meu nome, em teu nome, Senhor, expulsei espírito imundo, curei enfermos. Aí ele vai dizer para muitos: afasta de mim, iniquidade, que eu não te conheço, vós que praticam o mal. Então aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito de Deus, aí sim, para esses não vai haver condenação. Por isso que é manifestado os filhos de Deus e os filhos do diabo.
Quando você vem para o livro de João, 1 João, 1 João, capítulo 3, versículo 7, diz a palavra do Senhor: Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então aqui a palavra do Senhor, ela é bem clara. Aquele que pratica a justiça, que não anda com inveja, falando mal de A e de B, criticando, julgando, que não anda no adultério, se prostituindo, nas bebidas, nas drogas, traindo esposa, filho, irmão, vivendo na prática da injustiça, aquele que não vive nessas práticas é filho de Deus. Por quê? Porque renunciou às suas vontades e não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito de Deus é quem habita e ele vive segundo a vontade de Deus. Para isso que Cristo se manifestou, para quebrar as obras de Satanás, ou seja, o pecado, nos purificar, nos santificar. Aqueles que creram no nome do Senhor Jesus, aqueles que deram crédito à sua palavra e não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que vive na prática da injustiça, que anda falando mal de um, criticando os outros, no adultério, na mentira, e não há arrependimento porque não vem para a palavra, já conhecendo quem é o Salvador e de quem vem a salvação e de quem tem o poder do reino de Deus e não se justifica em Cristo para ser quebrada essa maldição, então é filho do diabo. Anda roubando, mentindo, se prostituindo, adulterando, fala mal de um e de outro. Então essas pessoas, se você está fazendo essas obras, já conhece quem é o Salvador e quer ser salvo, venha para Cristo Jesus, renuncie o seu eu e ande na prática da justiça, para que haja salvação na sua casa, porque todos nós somos criatura de Deus, mas enquanto não aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, para viver na prática da verdade, nós somos filhos do diabo. Então, primeiro você tem que aceitar Cristo como Senhor e Salvador para que as obras de Satanás que está impondo a sua vontade para você fazer a vontade dele aqui nesse mundo circular, você não vindo para Cristo, não tem como você ser salvo. Porque a palavra do Senhor lá no livro de Jeremias 17 é bem clara, 5. Todo aquele maldito homem que confia no outro homem. Ou seja, só Cristo tem o poder de me salvar e de te salvar. Maldito homem confia no outro homem. A palavra está dizendo assim, quando você confia totalmente no homem, que ele pode te salvar, que ele pode te curar, que ele pode te libertar, ou confia no dinheiro, na ostentação do teu poder, da tua fama, é maldito. Agora, quando você vem para Cristo, aquele que morreu pelo meu e pelo teu pecado, para levar as minhas doenças, as minhas enfermidades, as minhas perturbações, a minha angústia, quando eu venho para ele, aceito ele como Senhor e Salvador, aí sim, eu se torno filho de Deus, porque eu deixei que ele me purificasse dos meus pecados. Porque enquanto você não vem para Cristo e aceita ele como Senhor e Salvador, você não tem discernimento do que é verdade e do que é mentira, do que é pecado e do que não é. Porque não tem quem te abra a mente. O Espírito de Deus não habita, é o Espírito do diabo. Então você vive na prática do pecado mesmo. Por quê? Porque aí vem e rejeita a verdade. Porque se você está ouvindo um vídeo de um profeta de Deus, de uma profetisa de Deus, que está pregando Cristo como Senhor e Salvador e você não vem, significa que você está resistindo à verdade. E a verdade é Cristo. O nome de Deus é Jesus Cristo. Mateus 1, versículo 21. Então o nome de Deus é Jesus Cristo, que se chama Emmanuel, que significa Deus conosco. Então se você acredita em tudo que o homem fala e não vem para a Bíblia, para a palavra de Deus, então significa que você é filho do diabo e anda na prática do pecado. Porque mesmo que você não ande roubando, não ande matando, mas não tem quem te purifique daquela angústia, daquele rancor, daquele ódio que você sente por alguém, para que Deus purifique o teu coração e você aprenda a amar, aprenda a perdoar.
Então, todo aquele que diz que ama o seu irmão, que ama o seu irmão, que não ama o seu irmão, a quem a viu, a quem vê, e diz que ama a Deus, é mentiroso. Porque se você diz a palavra do Senhor lá em 1 João 4, que ama a Deus e não ama seu irmão, é mentiroso. Porque se não ama o irmão a quem viu, como vai amar a Deus a quem não viu? Porque o Espírito de Deus é quem vai me purificar do pecado. Quando eu aceito a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e vivo na prática. Porque muitos cristãos estão dentro das igrejas, mas estão fazendo segundo as suas vontades. Ostentando dinheiro, ostentando orgulho, ostentando vaidade, não consegue perdoar ninguém que falou mal, que criticou. Por quê? Porque estão no espírito do diabo, não estão no espírito de Deus. Andam enganando as pessoas com heresia, com doutrinas humanas e não a palavra de Deus. Porque quem vai me purificar e colocar nos caminhos do Senhor é a palavra de Deus. Vai me envergonhar se eu estou andando mal vestido, se você é uma mulher e anda ostentando vestido curto, saia curta, mas o homem de Deus, ele fala a palavra, mas o Espírito Santo, Deus é quem vai te convencer do pecado, não por força, não por obrigação. Então só prega a palavra e o Senhor te convence. Então aquele que vive na prática do pecado é filho do diabo. Aquele que reconhece que é pecador e está em Cristo Jesus é purificado e se torna filho de Deus. E no dia da sua vinda, na vinda do Senhor, o Senhor vai dar a coroa da justiça, que é a salvação eterna, que é viver para a eternidade, com um corpo transformado, onde a traça não come, assim como o Senhor Jesus Cristo morreu e ressurgiu diante dos homens, para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Amém? Que Deus nos proteja hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus.